Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou esperar algumas pessoas entrarem aqui para eu me apresentar e para a gente começar essa live de hoje, que tem esse assunto especial e tão importante, que é a sexualidade, problemas na sexualidade, na verdade, né? A dor na relação sexual. Eu espero que esse vídeo aqui ele possa ser bastante útil na vida de você, mulher, que está assistindo. Esse vídeo eu também, além de ser uma live de Instagram, eu coloco no Facebook também e vou colocar no YouTube. Então, pessoal que está assistindo pelo YouTube, já dá um curtir, compartilha também. É sempre muito bom a gente passar informação de assuntos relevantes e interessantes. Aí, às vezes você conhece uma mulher que tenha dores na relação sexual, pode ser uma mulher mais nova, uma mulher mais velha, e aí você faz essa indicação do vídeo e vai ser muito bom porque estou levando aí informação para todo mundo. Vou me apresentar rapidamente aqui, quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou fisioterapeuta. Eu tenho especialização na área de neurologia, fisiologia humana e na área de uroginecologia. Não sei se você que está assistindo conhece a área da uroginecologia, mas nós fisioterapeutas que atuamos na uroginecologia ou fisioterapia pélvica, porque tem esses dois nomes, nós atuamos nas disfunções pélvicas, tanto de homens quanto de mulheres. Mas eu, por exemplo, atuo somente com o público feminino. Então, eu atendo mulheres jovens, mulheres mais velhas também, mulheres que já estão na menopausa e que tenham disfunções da região pélvica, ou seja, região de músculos íntimos, de músculos de assoalho pélvico, que são esses daqui, ó. Tô mostrando para vocês uma pelve. São os nossos ossos do quadril. Você pode palpar em você mesma os ossos do quadril, que são esses daqui, os ossos ilíacos, tá? Aqui à frente da pelve, pubis, né? Você também pode tocar na frente, aquele ossinho que a gente tem, o pubis. E aqui por trás nós temos o sacro, que ele vem como um prolongamento da nossa coluna vertebral e termina aqui no cóccix, nessa pontinha. E aí, quando a gente olha aqui por dentro da pelve, nesse meu modelo aqui, tá mostrando os músculos em vermelho. Quais são esses músculos? Os músculos do assoalho pélvico. Eles formam um assoalho ali por baixo da nossa pelve e eles trabalham fazendo a sustentação dos órgãos pélvicos que estão aqui. Eles também contribuem para a postura, porque eles têm fibras que são fibras posturais. Eles contribuem também para a relação sexual e também para o prazer sexual. E eles também fazem a continência urinária e fecal, porque ó, se você imaginar aí que aqui embaixo da pelve a gente tem esse primeiro buraquinho que é a uretra, por onde sai o xixi, e aqui esse segundo é o canal vaginal da mulher, e o terceiro é o canal anal. Então, todo esse grupo muscular em vermelho que tá aqui, ele segura, sustenta e ajuda na continência, tanto urinária quanto fecal, para você não perder o xixi e não perder as fezes, tá bom? E aí o que acontece? O físio vai trabalhar com todas as disfunções que ocorrem nesse lugar. Podem ser disfunções ósseas, articulares, podem ser disfunções musculares, tá? Então, um exemplo são as incontinências urinárias, que nós atuamos quando a mulher ela perde urina por urgência ou por esforço, né, de tossir, dar risada, pegar peso, fazer uma atividade física, por exemplo. Nós atuamos em mulheres gestantes, que aí a gente também vai mexer bastante nesse assoalho pélvico, na preparação para o parto e outras questões também. E a gente atua também na sexualidade, né, porque como eu falei para vocês, o músculo tem a função sexual muito importante aí, a questão de prazer sexual também.
E muitas mulheres têm dor na relação sexual, que é o tema de hoje, né? Dor na relação sexual, por que ela pode acontecer, por que a gente tem um número grande de mulheres que têm dores na relação sexual, e eu vou contar alguns motivos de uma forma bem simples, e também de forma simples eu vou falar para vocês como que a gente trata dentro da fisioterapia, tá bom? Então vamos lá. Se você não sabia, existe um grande número de mulheres que têm dor na relação sexual. Associado a isso, podem ter algumas disfunções relacionadas à sexualidade. Por exemplo, um distúrbio de desejo, que é quando a mulher não tem muito desejo sexual. Um distúrbio de excitação, ou seja, a mulher tem o desejo de se relacionar sexualmente, mas ela não tem a excitação necessária. Ou seja, naquela fase em que a mulher precisa estar lubrificada para ter uma relação sexual, porque tudo é um ciclo, né? Começa-se sempre uma relação sexual pelo desejo, depois pela excitação, e aí, então, a mulher ou o homem vai começar a sentir o prazer da relação sexual até chegar num ápice, que seria o orgasmo, né? Porém, muitas mulheres têm deficiência aí, tanto de desejo quanto de excitação. Já vou citar um exemplo, que são as mulheres na menopausa, quando elas têm uma queda hormonal, e aí elas ficam com aquela mucosa vaginal diminuída, atrófica, e acaba não tendo uma lubrificação para a relação sexual, e isso acaba impedindo e diminuindo também a excitação para o momento do sexo. E muito mais difícil, então, chegar num ponto de prazer, num ponto de orgasmo. Eu tô falando só de mulher, mas existem os homens, claro, que têm problemas na relação sexual, só que aí ele vai tratar com aquelas pessoas que estão, né, aptas para atuar com homem. No meu caso, eu atuo somente com mulher, tá? Então, o tema hoje é só para falar do feminino, tá? Então, assim, existe sim uma porcentagem que não é pequena de mulheres com distúrbios sexuais, que eles podem ser somente uma questão física, de autoconhecimento, mas pode ser também uma questão emocional, psicológica, né? E aí vale lembrar que as mulheres até hoje lutam muito para ter uma liberdade na questão, né, sexual, na questão de ter um autoconhecimento, de quebrar tabus que a sociedade sempre colocou em cima da mulher, né, do feminino. E hoje a gente tem ainda um grande número de mulheres com disfunção que vem dessa questão de tabus, né? De não se conhecerem, de sofrerem por terem tido uma educação às vezes muito rígida, a criação mesmo dos pais, às vezes uma criança que começou a despertar a sexualidade, porque é normal, a criança ela tem, no momento da vida dela, o despertar da sexualidade de várias formas e ela não pode ser podada, né, por um adulto, por exemplo. E outra coisa também, às vezes a criança foi abusada sexualmente, né, então no decorrer da vida, essas mulheres podem ter disfunções sexuais e evoluir até com disfunções mais sérias. Então, isso eu falei basicamente aí de questões emocionais, psicológicas, questões sociais que envolvem a questão da sexualidade feminina, tá? Falei da menopausa, a hipoestrogenia vai trazer diferenças ali na mucosa vaginal, de lubrificação, vai dificultar o sexo. E vai trazer também dor para essa mulher, muitas vezes. Porque se não tem lubrificação na hora da relação sexual, ela pode ela pode ferir ali a região, né, de mucosa. O atrito pode causar ardência e dor, né? E até sangramento. E aí não vai ser nem um pouco prazeroso, né? Então,
quando a gente fala de dor na menopausa, na relação sexual, tem bastante a ver com a hipoestrogenia, tá? A dor na relação sexual, ela tem um nome diferente, que se vocês pesquisarem, vocês podem pesquisar como dor na relação sexual ou dispareunia. Dispareunia é um nome que vai abranger todos os tipos de dor na relação. Desde a dor, desde assim uma mulher que consegue ter uma relação, só que na relação ela tem dor, até aquela mulher que ela inicia uma relação sexual, mas ela não consegue dar sequência por causa da dor. E a dor, ela vem aonde, geralmente, né? Então, na menopausa eu falei que tem mais a ver com mucosa vaginal, que é realmente o canal vaginal ali na hora do atrito mesmo. Mas tem mulheres jovens que elas podem ter dor na relação sexual aqui no assoalho pélvico. Ou seja, aqui no canal vaginal, quando ela vai ter uma penetração, ou no decorrer dessa relação, ela começa a sentir dor e desconforto. Aonde? Pode ser tanto na região de vulva e de vagina. Vulva, lembrando que a vulva é tudo isso aqui, tá, gente? Ó, aqui tem um modelinho de vulva. Relembrando, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, buraquinho aqui da uretra onde faz o xixi, canal vaginal, canal anal. Tudo isso aqui, até aqui antes do canal anal, é vulva, tá? Então, a dor vulvar, na hora do sexo, no momento do sexo, ou dor no canal vaginal, ela é considerada uma dispareunia, certo? Porém, mais superficial. Agora, tem mulheres que têm dores mais profundas, que aí acometem os próprios músculos de assoalho pélvico. A própria região pélvica aqui, que não é só composta por músculo, mas tem aí outros tipos de tecidos. Por exemplo, a gente tem fáscias pélvicas, né? Tem os órgãos pélvicos que também ficam aqui dentro. Então, a dor na relação, ela pode ser tanto superficial, quanto uma dor mais profunda, tá? Aí um exemplo de dor na relação mais superficial, que é quando você tem dor na vulva como um todo, mas também aqui ó, na entrada da vagina, tá? A dor vulvar, quando ela tem algumas características de ardência, de ser uma dor inexplicável, porque ela não tem uma causa pré-definida, tá? E a dor também, quando ela for aqui na entrada da vagina, na hora de tentar a penetração ou durante a penetração, essa dor a gente vai caracterizar como vulvodínia, tá? Vulvodínia, bastante mulheres têm essa disfunção, que é dor vulvar persistente, com a sensação não de irritação, tá? É uma sensação de queimação e uma sensação dolorosa. Bastante mulheres têm, inclusive mulheres jovens, tá? E vai causar dor também na relação sexual. Nem sempre só na relação sexual, é uma dor persistente, mas na relação sexual vai persistir também essa dor. Então, é um tipo de dispareunia. A vulvodínia, a gente consegue tratar de algumas formas também, que é liberando toda essa região que a gente tem de vulva aqui, porque toda essa região de grandes lábios aqui, de vulva, ali tem músculo, né? Então a gente pode liberar toda essa região. Existem massagens que a gente faz na região de grandes lábios ali, externamente ali, para esses músculos do assoalho pélvico, só que de forma externa, né? A gente tem como também trabalhar de forma interna no canal vaginal, que aí é a introdução de um dedo ou dois, dependendo da anatomia da mulher, e fazer uma massagem perineal. Essa massagem feita com luva, com gelzinho, ela vai liberar a fáscia do assoalho pélvico, vai liberar esses músculos, vai trazer um maior conforto.
A gente tem como fazer o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que podem ajudar também nos sintomas dolorosos, inibindo esses sintomas dolorosos. E a vulvodynia, ela tem bastante questões para se discutir, que eu teria que fazer uma outra live, um outro vídeo para falar sobre ela, tá? Porque é uma coisa bem complexa, que vai envolver também bastante a questão do estilo de vida da mulher. A parte emocional, a parte de estresse, a parte de se ela faz alguma atividade física ou não, ou a parte também da alimentação. Tem alimentos que são proibidos para quem tem vulvodynia, que desencadeiam uma dor muito maior. Tem coisas que pode ajudar e coisas que tem que tirar da dieta, por exemplo. Então, é uma terapia multidisciplinar, que aí vai envolver fisioterapeuta, médico e nutricionista. E a gente pode falar sobre a vulvodynia mais pra frente, mas o mais importante é você saber que existe essa condição de dor vulvar e de dor vaginal, principalmente no introito da vagina, que é na entrada da vagina, com aspecto de dor e queimação inexplicável e que piora também na hora do sexo, tá? E que isso tem cura, isso precisa buscar tratamento porque tem cura, tá? E a fisioterapia atua. A gente também tem laser de baixa intensidade, que tem efeito analgésico e anti-inflamatório, né? E tem alguns recursos que pode ajudar bastante, tá bom? Agora, vamos falar da dor mais profunda. A dor mais profunda, eu vou falar do vaginismo, tá? Porque é uma condição que também a gente atende com frequência, mulheres geralmente jovens. Aspectos emocionais bastante envolvidos, né? E os aspectos físicos também, porque aí a gente vai ter um assoalho pélvico, uma musculatura que ela não permite a penetração. Então, são mulheres que elas tentam ter a relação sexual, às vezes elas tentam até fazer exames ginecológicos de toque ou de colocar o espéculo e elas não conseguem. Por quê? Porque a musculatura ela acaba fazendo uma contração involuntária de fechamento aqui, ó, do canal vaginal e que impede o exame, o toque, né? E impede a penetração também. Tá? E aí que tá, tem muitas mulheres que ainda não conhecem que isso é uma disfunção, isso não é coisa da cabeça, né? Porque muita gente fala, isso é coisa da sua cabeça, tal. Às vezes até médico pode falar isso também, mas não é uma coisa da cabeça. É algo que deve se tratar emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. É uma disfunção de musculatura que tem toda uma questão aí envolvida, também multidisciplinar. Algumas mulheres vão precisar de terapia, né, de psicologia. A gente acaba também nas sessões trabalhando muito essa questão de percepção corporal com essas mulheres e de autoconhecimento, né? E conversar bastante com essas mulheres, porque são mulheres que muitas vezes têm medo da relação sexual, ou por um trauma, ou por educação rígida, como eu tinha comentado antes. Tem vários motivos, gente, vários motivos. E aí acaba que acontece essas contrações involuntárias de assoalho pélvico. Às vezes a mulher não consegue definir também o porquê que ela tem isso. Por exemplo, qual é o aspecto emocional que me levou a isso? Talvez tenha mulheres que não apresentam uma causa assim que a gente consegue falar, foi isso que te levou a essa disfunção. É uma situação bem delicada assim e bem individual também, né? Mas que a gente pode, dentro das sessões de fisioterapia, também ajudar muito essa mulher com algumas estratégias, principalmente, gente, de dessensibilizar o assoalho pélvico. O que é a dessensibilização? É a gente tirar essa resposta dele de ficar querendo fazer contração involuntária. Como? A gente tem massagem, a gente vai tocando devagarzinho com alguns acessórios que a gente usa dentro da físio, né? A gente tem pequenos vibradorzinhos, a gente tem massageadores, a gente tem a própria conscientização de contrair e relaxar o assoalho pélvico.
exercícios respiratórios, exercícios de se acalmar a mente, né? Relaxamento, alongamentos globais ou de assoalho pélvico, massagens também de assoalho pélvico. A gente também tem eletroterapia, que aí a gente coloca o eletrodo pequenininho, intravaginal. Aliás, a gente começa a dessensibilizar fora, né, com eletrodos aqui na parede do músculo. E o que é essa dessensibilização através da aquele choquinho, como as pessoas costumam dizer? Ele vai fazer estímulos nessa musculatura para trazer um relaxamento muscular e assim a gente tirar essa sensibilidade que está alterada, para que ao longo das sessões essa musculatura relaxe e comece a se comportar normalmente, sem fazer espasmo, principalmente durante a relação sexual, trazendo dor e desconforto para essa mulher, ok? A gente também tem um recurso que ele é bastante utilizado, não é a primeira opção e não é uma opção para se usar com todo mundo logo de cara, tá? São os dilatadores vaginais. Para vocês verem esses dilatadores vaginais, eu vou pedir para que vocês vejam aqui acho que a penúltima postagem no meu Instagram, Períneo Funcional, tá? Que lá tá falando sobre os dilatadores vaginais que a gente pode usar em caso de atrofia vaginal, a gente pode usar no vaginismo também, porque a gente vai dessensibilizando, vai tirando essas contrações involuntárias desse músculo e vai introduzindo esses dilatadores desde o pequenininho até o maior, porque eles são uma escadinha, né? Do pequenininho até o maiorzão. E aí a gente vai introduzindo e estimulando o relaxamento de assoalho pélvico e a consciência da mulher, né? De como tem que ser essa relação sexual, né? E de como que é essa penetração, tá? Existem várias outras formas que a gente também acaba utilizando ali, porque cada mulher vai necessitar de uma terapia individualizada, né? Sempre uma boa avaliação bem minuciosa para entender de fato todo o caso dela, quais são as dificuldades dela com relação à dor no sexo e ao vaginismo, que tem toda essa esfera aí que eu falei para vocês, que vai bater lá na questão psicológica dessa mulher, criação, sociedade e tantas coisas, né? Além do aspecto físico. O mais importante aqui para vocês, gente, é que vocês conheçam que essas disfunções existem para mulheres jovens e para mulheres mais velhas também. Dor na relação não é normal, é algo que precisa tratar, porque nenhuma dor é normal. Vamos parar de normalizar sensações dolorosas femininas, porque isso é algo comum na nossa sociedade, de achar que morrer de cólica menstrual é normal, de achar que dor na relação é assim mesmo, eu achava que era normal. Não, gente, não é normal, tá? Dor nunca é normal e a gente precisa buscar a causa e buscar o tratamento, tá bom? Que pode ser que você tenha uma disfunção e que talvez lá na frente isso fique bem pior para sua qualidade de vida. Então eu falei para vocês, né, de alguns aspectos de dor aí, falei da menopausa, da vulvodínia, falei do vaginismo. E só mais uma coisa que eu queria falar com relação à dor é que também tem as mulheres que têm endometriose. Na endometriose, que é o crescimento ali de células da parede interna do útero em outros locais que não são o útero. Às vezes essa mulher pode ter endometriose nos ovários, pode ter no intestino, né? E são mulheres que elas têm bastante dor durante a menstruação e por sofrer com tanta dor e às vezes até por ter passado por alguns tratamentos e alguns tratamentos cirúrgicos também, essa mulher pode desenvolver dores nessa região de assoalho pélvico por causa de tensão muscular, por causa de um processo inflamatório que está aqui nessa região de pelve, né? Porque aqui a gente tem um complexo de órgãos que podem ter sido atingidos aí pela endometriose ou na recuperação de um processo cirúrgico estarem ali inflamados e doloridos, e aí esse assoalho pélvico que sustenta tudo isso pode ficar tenso e pode gerar dor
e ter pontos de tensão. Então, olha como é complexo, né? Então, assim, mulheres com endometriose, ou no tratamento, ou no pós-cirúrgico, elas podem ter dor pélvica. A gente pode chamar de dor pélvica crônica, mas existem as dores na relação sexual também para essas mulheres, que geralmente são dores profundas. Elas conseguem a penetração, só que elas passam boa parte da relação sexual com dor. Algumas menos, outras mais dor, dependendo aí da mulher, tá? E aí o que a gente faz? Tratamento sempre multidisciplinar, mas a gente também vai atuar nessa musculatura pélvica com exercícios, o treinamento, dessensibilização, eletroterapia para trabalhar com a analgesia, para melhorar a dor nessas mulheres e melhorar a qualidade de vida sexual também, tá? Algo muito comum que acontece é dor na relação sexual quando a mulher tem filho, quando ela passa por uma gestação. Também é comum, tá? Por quê? Porque quando o bebê tá aqui, no útero tá aqui, né? E o bebê, ele fica fazendo peso, né? Sobre esse assoalho pélvico. Muda-se bastante a estrutura dessa mãe, né? Ou seja, a postura dela muda, muda o centro de gravidade. Algumas mulheres têm dor no corpo, né? No pubis, dor nos ossos ilíacos. Tem mulheres que vão ter dor lombar, que a coluna lombar vai estar aqui assim, né? Dor lombar é comum, dor no cóccix. Dor também pélvica, às vezes uma dor no canal vaginal, tem mulher que relata isso, tá? Não em todo o período gestacional, mas em algum período pode relatar isso. E esse assoalho pélvico, ele fica meio sobrecarregado, porque além de todas as funções que ele está fazendo, que ele já deve fazer naturalmente, ele ainda está sustentando um peso de um feto, né? E ainda todas essas mudanças estruturais e posturais que vão ter influência direta aqui na pelve. Então, o que acontece? Algumas mulheres têm o bebê, que pode ser, não necessariamente, gente, vai ter o bebê por parto normal, e aí elas que vão apresentar dor na relação, não necessariamente. Pode ser que a mulher tenha uma gestação, tenha um parto cesárea, e mesmo assim evolua com dor pélvica e dor na relação sexual. Ela fala assim, eu sinto que não tá a mesma coisa. Tenho desejo, né, eu tenho excitação, mas na hora da penetração em si, do ato em si, eu tenho dor, né, nessa minha região pélvica. Eu sinto uma dor, eu sinto um desconforto. E aí, gente, vai cair naquele ponto que eu falei antes, o assoalho pélvico sobrecarregado. Então, às vezes pode ter o quê? Uma tensão exagerada nesse assoalho pélvico. Às vezes está faltando trabalhar o relaxamento, né? A massagem perineal para a gente desensibilizar e trazer relaxamento. Às vezes vai ter pontos de tensão que a gente, como terapeuta, introduzindo o dedo, consegue sentir, tá? E aí vai precisar trabalhar essa musculatura. Se você imaginar, a gente pode pensar assim, vocês não conhecem a fisioterapia ortopédica, que vai lá e vai atuar no ombro doloroso, vai atuar numa tendinite de quadril, né? Vai trabalhar com a dor, né, relacionada a um músculo qualquer. Aí a gente precisa pensar que o assoalho pélvico, olha aqui, é um músculo, como qualquer outro, tá? Então, é comum também termos dores de desconforto nessa região, disfunções nessa região, tá? E que podem prejudicar bastante a questão da continência urinária e fecal, a questão da relação sexual, né? Que são as funções desse músculo. Então, existe uma fisioterapia que vai atuar justamente aqui, tá? É um músculo que deve ser pensado por todas as mulheres, deve ser conhecido, né? A fisioterapia pélvica tem que ser cada vez mais difundida. Por quê? Porque muitas mulheres têm disfunção e não sabem que existe o tratamento ou não sabem que aquilo não é normal. E elas ficam lá no dia a dia, às vezes com aquele sofrimento, não buscam ajuda porque é uma região íntima e a mulher tem muito tabu ainda com isso. E ela acaba passando por várias fases da vida, vários momentos e anos, com essas dores, com essas disfunções, tá? E isso não é bom,
né? Isso pode levar a outras disfunções piores futuramente, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Algumas situações em que pode ocorrer a dor na relação. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre a vulvodinha, o que é essa dor vulvar que eu falei, né, e na entrada da vagina, porque é algo bastante comum. Vaginismo a gente vai poder falar um pouco mais também. E hoje eu queria apresentar para vocês mais as situações em que pode ocorrer dor na relação e que isso não é normal e que você precisa buscar ajuda e difundir também essa informação para quem você acha que é interessante e que vai ajudar, tá bom? Queria agradecer vocês por participarem dessa live e pedir mais uma vez que curtam, compartilhem. Se vocês tiverem dúvidas, pode chamar pelo direct, eu respondo vocês. Tem no link da minha bio, lá no Períneo Funcional, tem ali um canal de Telegram, que é de saúde feminina, que eu coloco bastante informações, eu vou conversando com vocês. Pode entrar nesse grupo e eu estarei à disposição aí para sanar dúvidas, tá bom? Então, queria agradecer a todos mais uma vez e desejar aí uma boa noite para vocês, tá bom, gente? Obrigada. Um beijo.